Olá, eu sou Janene Spolidori, seja muito bem-vindo a este vídeo e talvez ao meu canal, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para você receber notificações, se você ativar o sininho, lógico, quando eu colocar vídeos novos. Para quem não me conhece, eu sou especialista em educação, na verdade indo mais ali para uma área de neuroeducação. E neste vídeo eu trouxe um assunto bem interessante, porque eu vou falar de atividades práticas, só que do ponto de vista da neurociência. Por que eu vou fazer isso, gente? O nome do vídeo é Mix Básico de Português, porque eu tenho no site da minha loja virtual um material que se chama Mix Básico de Português. Daí eu vou utilizar este Mix Básico para poder mostrar para vocês o ponto de vista da neurociência, da neuroeducação em relação à atividade. E por que é importante você, professor, ou você que trabalha em escola, ou você mesmo pai, né? Porque a gente tem aí uma população de pais que assistem os vídeos também, perceber nas atividades essas sutilezas da neurociência, né? Porque se a atividade não for elaborada de um jeito bacana, o seu filho ou o seu aluno não vão ter isso. E vai dificultar na aprendizagem da criança. Então, super importante aí ter um olhar mais crítico em relação à atividade, porque, gente, atividade tem de monte em abundância na internet. O que a gente não tem em abundância são atividades de qualidade, exatamente porque as pessoas não avaliam. Porque se as pessoas avaliassem, esse pessoal que faz atividade por fazer, eles não estariam fazendo, porque eles não teriam popularidade, não teriam pessoas que vão atrás desse tipo de material sem qualidade, certo? Nossa intenção aqui é a qualidade na educação e para isso você precisa saber avaliar o recurso que você utiliza, que no caso aqui é a atividade. Para poder falar do Mix Básico de Português, eu achei bacana, tem vários aspectos para abordar, porque é um material extremamente enriquecedor, mas eu vou abordar as funções executivas. Eu sei que nem todo mundo está habituado ao vocabulário funções executivas, então antes de mostrar o material e indicar no material onde elas estão, além de algumas coisinhas a mais, porque eu não me aguento, né? Então eu preciso mostrar coisinhas a mais, nós vamos ver o que são funções executivas. Funções executivas são as habilidades cognitivas. Para quem não está habituado a essa palavra, cognitiva quer dizer de conhecimento. Então, as funções executivas são as habilidades de conhecimento necessárias para controlar nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações. A palavra aqui, as palavras-chave, se eu fosse observar, sem ser funções executivas, seria cognitivas e controlar. Eu até coloquei aí um cérebro com os pontinhos, porque ela tem exatamente essa função de absorver ali a informação, mais ou menos, né? As funções executivas, elas vão absorver aquela informação e ver o que elas vão fazer com essa informação. Então, é quando o cérebro ele começa a se organizar, como se fosse um armário. Então, tem algumas crianças que elas não conseguem aprender porque o armário delas é bagunçado. Então, essas funções executivas, elas têm ali uma baguncinha básica que faz com que elas não encontrem a informação. Mais ou menos isso, tá? Grosso modo, só para você poder entender. As funções executivas, elas são, assim, divididas em 3 categorias maiores, que a gente tem aí o controle inibitório, que eu não vou falar nesse vídeo, porque tem um vídeo sobre esse assunto no meu canal, vai lá no canal e digita na busca do canal que você encontra. Controle inibitório, a gente tem aí a memória operacional ou memória de trabalho, e a gente tem a flexibilidade cognitiva. As atividades que eu vou mostrar para vocês, todas elas têm 2 ou 3 desses itens. Então, você vai perceber que no momento que eu elaboro a atividade, eu já estou pensando em como eu vou organizar o cérebro da criança. Porque eu sei que podem ter crianças ali fazendo atividade que não vão ter essa organização porque não estão acostumadas a. Esse é um dos motivos pelos quais as minhas atividades dão 30% a mais de resultado do que as atividades comuns, né? A gente já fez comparação aí entre classes que usavam e que não usavam de uma mesma escola, e as crianças tiveram, assim, uma alavancada no rendimento, entende?
exatamente porque eu me preocupo com essa parte do cérebro, quando eu elaboro a atividade. O material é esse daí, ó, Mix Básico de Português. Ele não é um material recente da loja, tá? É um material aí um pouquinho mais de tempo. E eu indico ele para segundos e terceiros anos, porque ele é um material que requer que a criança esteja já alfabética. Ah, Janaína, mas dá para trabalhar com o segundo ano que nem todas as crianças são alfabéticas? Até dá, só que a sua intervenção vai ser maior. Você, como professor, vai ter que ter ali o cuidado de fornecer algumas coisas que não estão na página. Eu vou dar até alguns exemplos ali, enquanto eu explico as atividades. Para poder adquirir o material, eu vou deixar o link aqui embaixo no YouTube. Mas se você estiver aí no Instagram, basta você acessar o www.janainespolidori.com.br e lá na busca do site, porque o site tem um sistema de busca, você digita básico português, já vai aparecer a imagenzinha para você lá do Mix Básico de Português. Vamos ver aqui a atividade. A atividade se chama Hoje é Dia de Feira. Nessa atividade aqui, eu coloquei só uma página, gente, mas são 2 páginas que tem essa atividade e eu vou explicar depois por que eu mencionei que são 2 páginas, tá? Lógico que eu não posso colocar aqui todo o material, não posso explicar ele inteiro. Também não posso colocar a segunda página, porque a gente tem aí a picaretagem do povo que copia, né? Então, por causa desse pessoal, infelizmente, eu não tenho como colocar, porque às vezes a pessoa vai copiar e daí ela vai ficar famosa e vai abafar, entendeu? Em cima das minhas custas, a questão aí de fazer uma boa atividade. Né? Então, quem copia, na verdade, não faz. Ela atrapalha quem faz. No caso aqui, é uma atividade que eu dou uma introdução, né? Que nós podemos encontrar muitos produtos ali na feira. E o exercício em si fala assim: leia as dicas e descubra a qual produto se referem. Daí você tem aí algumas dicas que estão escritas nessa primeira página. Eu acho que continua na página seguinte mais 2 dicas e depois muda a atividade. Primeira coisa é que eu sugiro que seja feito com o aluno alfabético. Se você não for fazer com o aluno alfabético, como eu mencionei, ele vai conseguir fazer a atividade? Até vai. Só que você vai ser o leitor dele, então ele não vai ler autonomamente, né? Ali, ela é amarela e comprida, tem uma casca grossa ao seu redor. Dizem que é a fruta favorita dos macacos. A intenção é que o aluno alfabético leia sozinho e interprete. Se o aluno for alfabético, mas ainda não for leitor, você pode dar algumas dicas. Você fala tipo assim: olha, aí na explicação, você fala para a classe, né? Se tiver essa questão aí na classe. Nessa primeira atividade, nessa primeira dica, que está no PIN1, olha que aí eu estou colocando um controle inibitório. Lembra que eu falei ali das funções executivas? Eu estou inibindo o espaço. Então, na atividade 1, que está no quadrinho 1, eu estou controlando ali o espaço que o aluno vai ler, que ele vai tentar fazer a leitura, então ele não vai ficar confuso na hora de ler. Vocês vão procurar, tem o nome de uma cor dessa coisa que tem na feira. Então, você já está delimitando o espaço, que eu já delimitei para você, e você está delimitando que você quer que a criança procure onde está escrita a cor. Então, ela vai buscar nas palavras o repertório de cor que ela tem na cabeça dela. Então, ela já vai achar ali o amarelo. Legal, se o aluno tiver dificuldade, você ir na ordem ali da leitura, né? Então, tem uma parte, gente, que fala sobre a casca, porque é uma fruta, né? Vou dar já a dica que é uma fruta. Vai falar da casca dessa fruta. A gente já sabe que ela é amarela, mas ela tem outra qualidade. Quem sabe encontrar para mim qual que é a outra qualidade dessa fruta? Daí a pessoa vai procurar, vai encontrar ali. Tem um bicho que gosta muito, um animal que gosta muito dessa fruta. Quem sabe encontrar para mim o nome desse animal? E daí você treina também as outras crianças que não têm dificuldade, né? Daí, na hora de escrever, se o aluno tiver dificuldade para escrever, você pode usar ali o alfabeto móvel, que também é uma delimitação de quadrinhos, que eu até coloquei aqui, ó, a leitura interpretativa que eu acabei de fazer e a limitação de letras. Você tem ali 6 letras, porque a palavra é banana. E nessa delimitação que eu coloco,
a criança, se ela escreve, se ela come letra, mesmo sendo alfabética, no caso de banana é até fácil. Mas a segunda é a melancia. Então, a melancia pode ser que o N a criança não consiga fazer. Então, quando ela for colocar nas caixinhas, nos quadrinhos aí as letras, ela vai perceber que está faltando alguma coisa. E daí você pode recorrer às letras móveis. Então, a gente tem aí uma questão de controle inibitório, como eu falei. A gente tem uma questão aí de memória de trabalho, porque eu estou trabalhando dentro de uma leitura interpretativa. Então, mesmo quando eu faço as perguntas para a criança, buscar no quadrinho número 1, o que vai acontecer? Essa criança, ela vai buscar informações específicas. Então, eu estou trabalhando ali com a memória de trabalho que ela vai ter que reter para poder descobrir qual que é a resposta do enigma e da dica. E na página seguinte, que eu não coloquei aqui, a criança vai fazer ao contrário. Então, primeiro eu dei um modelo para ela de dicas, e numa segunda fase, ela que vai fazer a dica. Então, ela vai ser a escritora da dica. Então, neste momento, eu preciso de uma flexibilização cognitiva, que é a terceira das funções executivas. Então, veja que neste exercício, eu tive o cuidado de trabalhar com controle inibitório, tanto de espaço quanto de letras. Eu tive o cuidado de trabalhar com memória de trabalho, porque eu dou dicas ali específicas que podem ser potencializadas pelo professor. E eu também trabalho na segunda página com a flexibilização cognitiva da criança, que é quando ela precisa flexibilizar o pensamento para poder chegar ali no enigma curto que fale sobre algo que tem na feira. Então, é uma atividade bastante completa e que dá maiores resultados exatamente porque treina essa parte do lobo frontal aqui onde está as funções executivas, né? A segunda atividade, o que eu fiz? Como tem aquele povo picareta que eu falo para vocês, eu peguei só um recorte dela, eu não peguei ela inteira, porque é uma atividade bem bacana e, assim, não tem como, né, gente, você fazer uma coisa e as pessoas fazerem maldade com você. Então, o que vai acontecer? Lógico que ela vai ser também para um aluno alfabético, tá? Vou ler aqui a atividade para vocês, para ficar mais fácil a explicação. Em cada grupo de palavras, você fará uma ordem total. Veja só como você organizará os grupos. No exemplo. Então, a gente tem lá o exemplo. Na atividade tem mais palavras e eu tive o cuidado de utilizar campos semânticos, que são campos de palavras de um mesmo grupo, tá? Para a criança criar aí uma questão de categorização, que ela faz parte de um subtipo da função executiva que não vem ao caso nesse vídeo aqui. Mas ali eu estou trabalhando com a memória de trabalho, porque ele vai ter que reter as informações do grupo. E a primeira categorização, eles vão colocar ali em relação ao tamanho. Então, a ordem desses elementos de tamanho na vida real. Nesse caso aqui, além de eu trabalhar com as funções executivas, nós estamos trabalhando com um dos processos mentais do Piaget, que é a seriação, porque a gente tem uma questão de tamanho. Então, eu vou ter que graduar os tamanhos dos animais para poder colocar a ordem de tamanho. A criança pode colocar do maior para o menor ou do menor para o maior. Você pode estabelecer isso, eu coloquei aqui do maior para o menor. Então, o maior é o elefante, o menor é o macaco. Então, na minha cabeça, essa é a ordem de tamanho. Usando a ordem do alfabeto. Na ordem do alfabeto, gente, primeiro vem o elefante, porque ele está lá na letra E, e depois o macaco, que é a letra M. Se a criança tiver dificuldade, o que você pode fazer? Você pode pedir para ela circular as primeiras letras, porque assim ela está criando um controle inibitório, ela está aprendendo uma técnica de controle inibitório, então você fala, olha, pega o seu lápis vermelho e você vai circular todas as primeiras letras do grupo aí, que não é todos os animais, né? Circule as primeiras letras dos animais para ficar mais fácil fazer a ordem alfabética. Daí ela vai conseguir visualizar só a primeira letra, porque ela estará destacada. Então, a gente cria aí um controle inibitório também. E a última são as palavras de trás para frente. Então, eu estou criando aí uma questão de escrita diferenciada, é como se fosse uma escrita de espelho. Você pode até brincar com a criança, falar quando a gente coloca a palavra de frente para o espelho, não sei se elas já fizeram isso, essas crianças, mas elas gostam bastante quando você explica isso.
ó, o espelho ele fica com a palavra ao contrário. Então, as palavras de trás para frente vão requerer que essa criança tenha um controle inibitório de olhar só a letra que ela vai colocar de trás para frente. Então, ela vai ter que colocar letras uma a uma. E observando, delimitando o espaço de campo visual para que essa palavra seja escrita na ordem inversa. Além disso, ela tem aí uma questão de memória de trabalho para lembrar qual que é a letra que ela colocou primeiro, qual que vai ser seguida e fazer essa inversão. E a gente tem também a questão da flexibilidade cognitiva só nesse último quadrinho aqui. Tem esses três. Porque a criança tem que desconstruir o que ela fez, o que é o ideal ali na leitura, para poder reconstruir de uma outra forma. Então, é bastante interessante essa questão aí. Aqui eu estou trabalhando na atividade também em si com flexibilidade cognitiva, porque eu faço uma mudança de regra. Quando eu mudo a regra na hora de pedir a reorganização da lista, eu estou mudando também o jeito como ela vai analisar aquela lista. E tudo isso, gente, cria na cabeça da criança uma melhor organização ali das funções executivas, fora as estratégias que ela vai acumulando para poder ser um aluno que estuda, né? Então, é bastante interessante. Para quem não está acostumado com a loja virtual, eu vou mostrar para vocês só aquela partezinha lá, como que você faz para buscar o material lá. Opa, peraí que eu acho que foi errado, só um minutinho. Às vezes aparece para vocês de um jeito que não aparece para mim, tá? Você entra no www.janelispolidorio.com.br e o que vai acontecer? Você vem aqui na busca, como eu falei, e escreve básico português. O próprio site da loja vai encontrar o material, olha ele aqui, ó. Basta você clicar e vai aparecer aqui toda a explicação do que é o material, quantas páginas tem, o que tem nas outras páginas que eu não mostrei, porque são 20 páginas, então é bastante material que trabalha com função executiva em português. Vocês vão ter aqui abaixo a amostra, que se você clica, ela fica maior, que é exatamente essa atividade que eu dei. Deixa eu pegar outra, né, para não ficar tão evidente. Se você clicar com a mãozinha do mouse em cima aqui, ó, vai aumentar ainda mais a página para você poder avaliar a qualidade do material. E se você tiver alguma dúvida do site da loja, aqui embaixo nós temos aqui, ó, perguntas frequentes. Você pode entrar nesse link para poder saber mais. Caso você tenha dúvidas de como fazer o cadastro, porque precisa fazer um cadastro aí para poder fazer a compra, você pode entrar em contato por esse WhatsApp. Nós só atendemos pelo WhatsApp, nós não atendemos mensagem de voz, porque mensagem de voz que eu digo telefone mesmo, né? Porque, gente, não faz sentido você vender um produto digital e atender por voz, porque a pessoa não vai entender no auditivo o que você está falando. Nós atendemos pelo WhatsApp porque a gente precisa mostrar em telas o que está acontecendo com a vida do cliente ali, né? Nesse caso de atendimento é assim. Como eu falei, é um produto digital. Então, o que vai acontecer? Não enviamos por e-mail. Por que eu falei assim, não enviamos por e-mail? Porque esse povo picareta, eles têm a mania de enviar coisa por e-mail, que não é legal, tá? Não é legal enviar coisa por e-mail. Por quê? Porque está mostrando que você não é profissional. Uma loja de materiais, que ela é bem conceituada, o cliente ele tem uma área só dele. Olha que beleza, gente. É uma área sua. É como se fosse o seu armário dentro da minha loja. Então, quando você faz o cadastro, a loja vai criar ali um armário para você lá dentro, que se chama área do cliente. Essa área do cliente, ela é super fácil de acessar. Eu vou acessar aqui para vocês verem. Ele é aqui na minha conta, ó. Quando você clica em minha conta, vai aparecer aqui para você colocar o seu e-mail e a sua senha. Quando você põe em entrar, vai aparecer lá vários links à esquerda da tela. E um desses links se chama Meus Produtos Digitais. Esse material que você comprou, para você fazer o download, fica ali. Você não fica à mercê, você não fica dependente do e-mail. Mesmo porque o seu e-mail pode bloquear o meu e-mail ou mandar para a caixa de spam. E daí vai dificultar que você possa ter acesso. Na nossa loja, não.
Na nossa loja virtual, o cliente tem acesso quando ele quiser. Então, se você comprou e já quiser entrar lá na área de cliente para ver como ela funciona, entra lá, dá uma olhada, dá uma explorada, veja os links que tem para você conhecer um pouco melhor, porque o espaço é seu, é só seu. É muito mais importante do que um e-mail, gente, porque e-mail é assim, todo mundo é, todo mundo pode mandar um e-mail, né? E-mail é uma coisa ali que, embora seja uma segurança inadequada, qualquer um pode mandar. Mas a área do cliente não, ela é só sua, ela é especial porque você é especial, entende? Então, naquela área que você vai fazer o download, não fique esperando e-mail. A loja até envia um e-mail automático, mas não fique dependente dele, porque nós somos professores e temos que ser autônomos. Professor precisa de autonomia. Se você não tem autonomia, como que você vai querer ensinar isso para o seu aluno, não é verdade? Então, seja autônomo e quando você fizer a compra, entre ali na sua área de cliente para fazer o download, certo? Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, que eu tenha ajudado você a avaliar melhor as atividades que você adquire ou que você utiliza aí com os alunos, com seus filhos. E até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir. Se tiver alguma dúvida, anote ali nos comentários. Se você não curtiu, além de não curtir ali no vídeo, eu peço o favor de você escrever nos comentários para eu poder dar o rebate, né? Porque assim, se você não curtiu, tem um motivo, e às vezes é um motivo que eu posso rebater ali em questão de explicação, porque talvez tenha faltado alguma explicação que você não encontrou, e daí você descurte o vídeo. E nesse momento, você concorda que eu tenho que ter a possibilidade de entender o seu pensamento e poder rebater? Então, é para isso que serve ali os comentários, né, pessoal? Professor consciente é professor inteligente é o que transforma a sociedade. Até o próximo vídeo e bom dia para você.